Pastor Rogério, que vai estar ministrando a palavra, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Você está feliz com Jesus? Eu estou muito feliz por ser seu irmão. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: eu sou feliz por ser seu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos reunidos nessa quarta-feira para poder ouvir a voz de Deus. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações e nos dar a sua direção. Você crê nisso? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, por essa noite de estarmos aqui na tua casa. Estamos aqui para te louvar, Senhor, para te agradecer. Estamos aqui, Senhor, porque queremos estar aos teus pés, ouvindo, ó Deus, a sua voz, ouvindo as suas instruções e também, Senhor, aproveitando as oportunidades nessa noite, Pai, de ter um encontro contigo. Ó Deus, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Agora eu peço que, por gentileza, se abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. João, capítulo 12. Mateus, Marcos, Lucas, depois vem o livro de João, leremos o capítulo 12. Está escrito assim, o título aqui na minha Bíblia é Jesus ungido por Maria em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Aleluia. Irmãos, esse texto aqui é muito rico. É um texto muito conhecido por nós sempre lemos esse texto aqui, mas ao parar aqui para apreciar um pouquinho e para poder mergulhar aqui, você vai vendo coisas aqui maravilhosas e o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Eu vi aqui, lendo os personagens aqui. Tem aqui o Lázaro, que nós conhecemos bem ele, que Jesus ressuscitou ele dentre os mortos. Tem Marta, uma trabalhadora nata, que estava sempre ali trabalhando. Tem também o nosso Senhor Jesus, que estava ali, ele foi convidado, ele estava ali, convidaram ele para aquela ceia. Também tinha Maria, que era uma seguidora, uma adoradora, vivia aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, tinha fome da verdade, e fome da compreensão espiritual. Ela estava ali também, sentada à mesa. Tinha Judas,
esse personagem aqui, que o próprio texto aqui explicou bem quem ele era, e também os demais discípulos estavam ali também, apesar de nesse texto aqui não foram citados, mas essa história aqui também é contada no livro de Mateus e no livro de Marcos, também conta essa mesma história. E cada um dos discípulos ali, cada um dos escritores, eles olharam, né, segundo a sua ótica, mas a história é a mesma. Né? A história é a mesma e cada um tem aqueles detalhes que uma completa a outra. Esse aqui, por exemplo, não citou que tinha outros discípulos aqui, mas no outro já tem. Então, os evangelhos eles foram escritos para convencer os seus leitores de que Jesus é o Cristo. Amém, irmãos? Foi isso. É para convencer cada um de nós que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus e que veio salvar os pecadores. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E eu tenho certeza que o povo de Deus vai dizer aleluia. Porque Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós estamos aqui hoje. Nós temos vida e temos vida em abundância porque Jesus ressuscitou. Igual o pastor Adilson disse aqui, que bom que na hora do ofertório viesse todo mundo pulando, dançando, que festa. E também, todas as vezes que a gente menciona o nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, também é mister que o povo de Deus, com muita alegria, diga aleluia. Porque quando eu estava mergulhando aqui nesse texto aqui, eu confesso a você que eu me identifiquei aqui com vários personagens. Com vários deles aqui eu me identifiquei. E o que eu não me identifico hoje, mas no passado, é certo de que alguma coisa aqui errada eu fiz. Eu, por exemplo, pude ver no Lázaro, quando eu estava lendo sobre Lázaro, eu falei, Senhor, o Senhor também me ressuscitou. Porque a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, quando você tomou a sua decisão com Cristo, você ressuscitou, sim ou não? Então, você se identifica com Lázaro, porque Jesus ressuscitou você. Vai morrer um dia, mas você vai ressuscitar para viver eternamente no reino de Deus, para sempre. Quem pode dizer aleluia? Aleluia? E você vai trabalhar lá. Não pensa que lá, na glória, na eternidade, terá aquelas redes de balançar, e todo mundo lá assobiando. Nada disso, irmão. Nós vamos ter muita coisa para fazer lá. Só não vamos ter cansaço. Isso nós não vamos ter. Então, hoje eu quero compartilhar com você aqui apenas de 2 desses personagens aqui que eu falei. Eu vou citar aqui apenas 2, por conta do nosso tempo, e foi isso que Deus falou comigo para fazer, mas eu queria que você repetisse comigo. Jesus vê além das aparências. Nós, os homens, vemos a aparência. Nós não conhecemos o coração de ninguém, a não ser quando o Espírito Santo nos revela alguma coisa, mas o que nós vemos mesmo é a aparência. Eu olho aqui, nesse momento, vejo um montão de irmãos bonitos. Nem eu te chamando de bonito, eu vou te dar uma oportunidade. Eu olhando daqui, eu vejo muitos irmãos bonitos. Glória a Deus. E os 2 personagens que eu vou compartilhar é Maria e Judas. Então, eu vou falar primeiro aqui de Maria. Porque essa ceia aqui foi lá em Betânia, né, onde morava Maria, Lázaro e Marta. E Jesus estava indo para Jerusalém, ele estava indo exatamente lá para a festa da Páscoa. E Betânia era mais ou menos 3 quilômetros lá de Jerusalém. E ele foi convidado, era caminho. E ele, eu acredito, ele aceitou o convite, porque eram amigos deles, esses irmãos eram amigos deles, Lázaro, Maria e Marta,
com certeza era mais ou menos a idade de Jesus, e eles tinham o prazer de receber Jesus. Uma casa arrumada, ornamentada e ainda com uma bela de uma ceia. Então Jesus entrou ali e assentou à mesa com eles. Irmãos, e a sua casa? Como é que está a sua casa? Aí você pode pensar na sua casa literal e na sua casa espiritual. Na sua casa literal, Jesus, se tivesse que passar 1 quilômetro depois da sua casa, você teria coragem de convidá-lo para participar de uma refeição na sua casa? Não precisa me responder. E na sua casa espiritual, que é o altar de Deus, Jesus pode participar com você também, na sua casa espiritual. Lá nessa casa, ele entrou e assentou à mesa ali com aqueles irmãos. Maria, ela se destaca como um exemplo de dedicação. A gente, quando vê a história de Maria aqui, essa história aqui, então, tomara que eu consiga seguir esse exemplo dela. Ela era uma adoradora comprometida. Ela estava sempre aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Ao contrário do que a gente vê hoje, as pessoas querendo apenas as mãos de Jesus. Querendo apenas o que Jesus pode oferecer, o que Ele pode dar. Ela estava aos pés, sempre aos pés de Jesus, escutando com seu coração. Ela era uma ouvinte da palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. E ela estava sempre ouvindo a palavra de Deus. Ela ofereceu a Jesus um óleo aromático caríssimo. Caríssimo. Aqui diz que ele custava 300 denários, que pesquisando era 1 ano de trabalho, é 1 ano de salário de um trabalhador. Se a gente fosse comparar aqui com o nosso, um salário mínimo, R$1.000, então esse óleo aqui valia R$10.000, mais ou menos. Ela ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, demonstrando ali o seu gesto, um coração humilde e devotado. Quem fazia isso eram os escravos, que lavavam os pés dos seus senhores. E ali ela seguiu o mesmo exemplo de Jesus quando lavou aos pés dos discípulos. Ela ali comunicou para ele e falou: Senhor, eu sou sua escrava, eu sou sua serva, eu quero ficar algemada contigo. Com essa atitude dela. Ela era de pouca palavra. Suas atitudes é quem falava alto. Quando eu pensei nessa frase aqui, ela era de poucas palavras, mas as atitudes falavam alto. Eu me lembrei, quando eu servi o quartel, que lá no quartel existia aquela companhia de soldados, né? A minha, por exemplo, tinha 120 soldados, mais ou menos, a companhia que eu servi. E ali, na hora que o capitão, que era o comandante da companhia, ele queria alguma ajuda, ele falava assim: a gente vai pintar aqui o quartel sábado. Todo mundo vai pintar o quartel sábado. Mas eu não quero ideudo aqui no meio da gente. Aí, ideudo? Aí ele explicou: o que é ideudo? Ideudo é aquela pessoa que é cheia de ideia, mas ela não faz nada. Por exemplo, um exemplo aqui, né, irmãos? A gente vai fazer um mutirão aqui na igreja, aí chega uma pessoa: pastor Renato, você é corresponsável? Sou. Então, pastor, tem que botar a luz aqui, pintar ali, fazer aquilo, outro, sem coisa. Aí o pastor Renato, Mas no dia do mutirão, aquele irmão veio? Responde aí para mim. Não veio. Ele é um ideudo, cheio de ideia, sabe tudo o que precisa fazer. Aí o capitão falava assim: não quero ideudo aqui, porque o ideudo aqui, lá no quartel, ele ficava preso, ele pagava flexão. Então,
Quando a pessoa ia pensar em dar uma ideia para o capitão, ele pensava 2, 10 vezes. Porque o capitão falou, tem que cortar aquela árvore lá no morro? Você vai cortar. Aí os Ideudos sumiram da companhia. Ficou 120 lá, soldados práticos. Vamos, capitão. Vamos lá, sábado. Então, todo mundo sábado aqui. Então, Maria, ela não era uma Ideuda. Ela não era uma pessoa cheia de palavras, quase não falava, mas as suas atitudes falavam bem alto, bem alto. Sua atitude chamou a atenção de todos, mas especialmente de Jesus, porque Jesus conhecia o coração dela. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 14. Mateus, Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Capítulo 14, vamos ler o versículo 9. Versículo do 6 até o 9, que diz assim: Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. A atitude dela fez Jesus tomar essa decisão e falar, onde for pregado o Evangelho, em qualquer lugar do mundo, essa atitude será lembrada. E hoje, Maria está sendo, a memória dela está sendo honrada aqui, se cumprindo a palavra de Jesus. Ela deu uma lição de fé a todos os que estavam naquela reunião. Ela ungiu Jesus antes da sua morte, não após. Ela já sabia, por quanto que ela andava aos pés dele, ela sabia que ele estava ali em Betânia, mas ele estava indo para Jerusalém. E eu creio que ela falou, se eu não tiver oportunidade lá, eu vou fazê-lo agora. Eu vou fazer agora. E quando nós estávamos vindo para a igreja, eu falei para o meu filho assim, eu tenho uma boa notícia para te dar. E ele, pô, pai, legal, todo mundo gosta de boa notícia. Eu falei, mas eu só vou te falar em casa, depois do culto. Aí ele, pô, pai, então para que você me falou? Eu falei, porque é uma boa notícia, cara, mas em casa eu te falo, calma, sossega teu coração, uma boa notícia. E em casa eu vou falar para ele. Você quer ser igual a Maria? Então repete comigo, Senhor Jesus, eu quero seguir o exemplo de Maria. Jesus vê além das aparências. E agora eu vou falar de Judas, aqui no Evangelho de João, aquele que nós vemos lá no início, diz que Judas só se preocupava com os pobres da boca para fora. Na verdade, quando ele falou ali, ele censurou Maria por ter quebrado o vaso de alabastro que perfumou toda a casa. Jesus falou assim, ele não está preocupado em ajudar os pobres, mas porque ele é ladrão, ele queria mesmo era que se colocasse aqueles 10.000 dentro da bolsa, porque ele administrava ali e tirava dali o que queria. Em seu coração, no coração de Judas, o pensamento era outro, a aparência dele era uma, mas o coração dele era outro. Ele era ladrão e ele sabia que quanto mais dinheiro passasse pelas suas mãos, melhor seria para ele poder fazer aquilo que ele era, que era roubar. Ele era ganancioso e avarento. Aí eu botei aqui uma deixa aqui, cuidado com a ganância, porque lá em Provérbios, capítulo 1, no primeiro capítulo de Provérbios, no versículo 19, diz que tal é o caminho dos gananciosos
E quem tem esse espírito consome a pessoa. O mesmo espírito da ganância que leva a pessoa para cometer coisas terríveis, esse espírito consome essa pessoa. E, na maioria das vezes, eles morrem sem desfrutar daquilo que a ganância o mostrou. Inclusive, Judas é um exemplo disso. Ele era ganancioso, ele era tesoureiro, sua atitude de piedade era superficial, ele não era piedoso. Por isso que Jesus falou: deixa, os pobres vocês sempre terão convosco, porque Jesus ensinava e ensina a nós, até o dia de hoje, a sermos piedosos com os pobres, a ajudar, a assistir eles. Mas Jesus sabia que Judas não estava preocupado coisa nenhuma com os pobres. Jesus falou: vocês têm os pobres, sempre vocês terão eles com vocês, fica tranquilo. Mas a atitude dela, ela fez o que ela pôde. Irmão, Judas teve oportunidade. Ele andou do lado de Jesus durante todo o ministério de Jesus. Eu citei esse personagem aqui, mas ele teve muita oportunidade. Ele literalmente andou ao lado do Mestre. Nós cremos no que não vemos. Jesus falou que nós somos mais bem-aventurados porque nós não vimos e cremos. Amém, irmãos? Nós cremos por conta da palavra de Deus. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para nos salvar. Mas nós não andamos literalmente do lado dele. Esse personagem aqui andou do lado do Mestre. Ele escutou essas coisas todas. Ele poderia, ali naquele momento, ele teve uma oportunidade. Depois que acabasse a reunião, ele falou: Senhor, eu sei que o Senhor estava falando comigo. Ninguém entendeu nada, mas eu sei que o Senhor estava falando comigo. Mas ele não teve essa humildade. Ele continuou andando na sua avareza, na sua ganância, andando na sua superficialidade, demonstrando para as pessoas a aparência, falsa piedade, mas continuou no seu caminho. Repete comigo: Jesus vê além das aparências. Irmãos, nós precisamos a cada dia estar aos pés do Senhor Jesus, derramando o nosso coração. Todo dia, querido, todo dia você tem essa oportunidade de assentar-se à mesa com o Mestre e falar com Ele: Senhor, sonda meu coração. Senhor, me ajuda. Você sabe o que você está vivendo. Eu não sei. Igual eu falei, eu vejo aqui muitos irmãos bonitos, mas o Espírito Santo sabe. Ele sabe como anda a sua casa, o seu coração, suas intenções. Ele sabe. Através do arrependimento e da bênção de Deus, nós podemos purificar o nosso coração. A decisão é minha e sua. A decisão é minha e sua. Você não será obrigado. Maria e Judas, eles estavam na mesma reunião, andavam próximo do Mestre. Eles estavam na mesma casa. Um aproveitou a oportunidade, o outro não, mas eles estavam no mesmo ambiente. E eu creio que esse ambiente aqui que nós estamos é um ambiente de oportunidade. Amém, irmãos? Nós estamos aqui diante da presença de Deus e Ele está sondando o teu coração nessa hora. Então, eu te dou um conselho: não perca a sua oportunidade. Eu faço uma pergunta para você: você tem andado próximo de Jesus? Você tem buscado os pés de Jesus ou somente as suas mãos? No exemplo de Maria, ela fez o que pôde, e o que ela pôde foi o seu melhor. Ela fez o seu melhor. Um ano juntando num vaso de alabastro um perfume para poder entregar ao Mestre. Um ano com seu coração pensando no Mestre, falando: eu vou, ele vai passar por aqui e eu vou entregar essa oferta diante dele. Eu não vou pedir nada a ele, pelo contrário,
Eu vou preparar a minha casa aqui, o meu coração está preparado, e eu vou ali naquele momento, eu vou perfumar toda aquela casa para o meu mestre. E Jesus honrou Maria, conforme nós lemos aqui, disse: Maria, onde for pregado esse evangelho, essa atitude para comigo será lembrada. Judas também está sendo lembrado aqui nessa noite. Ele está sendo lembrado, mas ele não está tendo nenhuma honra aqui nessa noite quando eu menciono ele. Pelo contrário, você fica desejoso de ser igual a Maria, mas você tem aversão por Judas. Você concorda comigo, querido? Porque Jesus vê além das aparências. Ele vê além das aparências. E hoje nós estaremos aqui também na unção com óleo. E quem sabe você veio aqui nessa noite para receber uma cura física. É noite de oportunidade. E também, quem sabe, ouvindo essa mensagem aqui, você detectou e viu que você também precisa de algum reparo no seu coração. Porque é tempo de oportunidade. Porque você está vivo, seu coração está batendo. E hoje é noite de oportunidade. E eu peço que, por gentileza, você curve sua cabeça e comece a falar com Deus aí no seu lugar. Comece a falar com Deus, querido. Comece a falar com Deus. Senhor, qual é o melhor que você pode fazer? Você tem feito o seu melhor? Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, o Senhor disse a Samuel: Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração, Samuel. Eu vejo o coração. Davi também escreveu num dos salmos: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Será que essa é a sua oração nessa noite? Será que você pode falar: Senhor, eu sei que o Senhor vê o meu coração. Eu sei que o Senhor vê e sonda as intenções do meu coração, Senhor. Senhor, eu posso enganar qualquer pessoa com a minha aparência, mas ao Senhor eu não consigo enganar. Aleluia. Quais são os propósitos, querido, do seu coração? O que você tem preparado para o Senhor Jesus? Quantas vezes você tem vindo até aqui na casa do Senhor? E o que você tem trazido em suas mãos para oferecer ao Senhor? Ou mesmo lá na sua casa, como está o ambiente lá? Será que você tem vindo aqui na casa de Deus apenas para buscar sua face? Apenas para poder lhe pedir um favor, um milagre? Ou será que você tem se aproximado do coração de Maria, que estava sempre aos pés do Senhor? Aleluia. Oh, aleluia. Fala com Deus nessa hora. É o seu momento. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor, nós te louvamos nessa noite, Senhor, e pedimos, Senhor, que aquele perfume possa, Senhor, perfumar, ó Deus, as nossas vidas também, Pai. Vamos estar de pé, irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. A
nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Aleluia, queremos render a ti, Senhor. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, meu Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. E você que quer receber um toque do Senhor no teu coração, coloca a mão no teu coração agora. Eu não sei qual personagem que você se identifica, mas você sabe. E é um momento agora de oportunidade, onde Jesus está passeando aqui nesse lugar e está te dando uma oportunidade. Oh Deus, no nome de Jesus, mediante a sinceridade, Senhor, de cada um desses irmãos e irmãs que colocaram as mãos no seu coração, Senhor, opera nessa hora um milagre, Senhor. Coloca, Senhor, o arrependimento no coração, Pai. Ó Deus, para que nós não venhamos a ser como Judas, que o que falou mais alto no seu coração foi o remorso, Senhor. Mas dá-nos um coração, Senhor, arrependido, no nome de Jesus, meu Pai. Olha, Senhor, cada mão no coração e opera, transforma, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, tira de nós toda a aparência do mal, toda a superficialidade, Senhor. Ó Deus, queremos ser de poucas palavras, mas queremos ser de atitude igual Maria. No nome de Jesus, meu Pai. Essa é a minha oração nessa noite, com louvor e gratidão, no nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Diga amém. Aleluia. Oh, aleluia.
Aleluia. Irmãos, nesse momento nós vamos ter a unção com óleo aqui. Mas eu peço que você que precisa de uma cura física, uma enfermidade, você vem aqui na frente. Eu vou estar orando aqui para despedir os irmãos que não precisam de uma cura. Mas se você quer receber também uma oração, depois que a gente ungir os irmãos, nós estaremos aqui também para orar para você, por você, amém, irmãos? Então erga suas mãos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade e pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós nessa noite. Eu te peço a tua bênção para que o Senhor possa despedir o teu povo debaixo da tua segurança e proteção aos nossos lares. Oramos no nome de Jesus e o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia.